Eu agradecer, Luiz, a você pela apresentação, agradecer ao convite do Litercultura para estar aqui. É minha primeira vez em Curitiba. Não pensei que tinha tantos leitores, né, interessados em conhecer, em ouvir esse autor falar. E é tão bom a gente chegar e se sentir acolhido, né, se sentir em casa. Isso é muito especial, não tem preço de verdade. E aí quando eu recebi o convite para... Geralmente, Natália, que está ali, é uma grande companheira, trabalha na editora. A gente faz a triagem do que é possível fazer, do formato do evento. E eu me lembro que a gente recebeu a informação deste evento, né, era preciso, não era apenas uma entrevista, um bate-papo, era preciso falar sobre alguma coisa. E a melhor maneira de organizar as ideias para um escritor é escrevendo, né? Eu até brinquei mais cedo com o pessoal e disse, se eu fosse bom de fala, se eu fosse bom de oratória, eu acho que eu seria político. Eu estaria na política, né? Ou seria pastor, alguma coisa, né? Um líder. E eu não sou líder de nada. E eu, pensando neste tema, né? Pensando nessas coisas que são tão relevantes, nessa proposta de falar sobre preconceitos, de falar sobre estereótipos, eu quis pensar, eu quis trazer aqui para vocês o que é que desperta esses sentimentos em nós, né? O estereótipo, o preconceito. E aí eu queria falar um pouco sobre a construção do outro, né? Desse que não somos nós, de como isso ocorre, como isso acontece e no que vai desembocar todo esse sentimento que muitas vezes toma contornos incontroláveis. A própria história humana já nos disse. E para começar a falar sobre isso, eu queria começar de Torto Arado, que é esse livro que me uniu a vocês, né? Me uniu a vocês, leitores, me fez conhecer tantas coisas, tantas pessoas. É um livro que é especial para mim, porque também diz respeito às coisas que são interessantes e relevantes para mim. E vou começar a falar de uma passagem que está lá no 2º capítulo da primeira parte, onde a Bibiana, que está narrando aquela história, ela chega ao hospital com a irmã depois do acidente e está ali com os pais aflitos, né, querendo socorrê-las. E lá a Bibiana encontra ela passa por um processo de estranhamento, porque quando ela chega naquele hospital, longe da sua comunidade, da comunidade de trabalhadores onde ela vive, uma comunidade negra, ela tem contato com o outro, com o branco, né, com as pessoas brancas, as pessoas declaradas como não negras. E aquilo lhe causa um estranhamento. Eu vou ler só um trecho desse livro que mostra um pouco como se deu esse estranhamento. No hospital, demoramos a ser atendidas. Nossos pais estavam encolhidos em um canto ao nosso lado. Vi as calças sujas de terra que ele não teve tempo de trocar. Minha mãe tinha um lenço colorido amarrado na cabeça. Era o mesmo lenço que usava embaixo do chapéu, que levava para se proteger do sol na roça. Ela limpava nossos rostos com peças da trouxa de roupa, a cada momento com um novo tecido com cheiro de guardado e que não conseguia identificar. Meu pai ainda segurava a língua, envolta na mesma camisa. As folhas estavam guardadas nos bolsos de sua calça, talvez por vergonha de o apontarem com desdém como feiticeiro dentro daquele lugar que ele não conhecia. Foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. E vi como as pessoas nos olhavam com curiosidade, mas sem se aproximar. Observem que, nesse contato que a Bibiana tem com o mundo... Esse é um primeiro contato que ela tem com um mundo novo, que não é o seu, é um mundo estranho, que não lhe é familiar. A princípio era uma constatação um tanto infantil, né, de uma menina descobrindo o mundo
descobrindo o mundo à sua volta. Não identificava as pessoas que ela conhecia na fazenda, né, reunido a tantos trabalhadores de origens semelhantes. E ela conhecia pessoas brancas quando os donos de passagem passavam por aquele lugar. Mas, bom, eles não faziam parte da sua comunidade, né? Não eram maioria, então não era nada que despertasse interesse e curiosidade nela. Como não viviam lá, eram passantes, é bem provável que existissem diferenças nesse tratamento, em como eram tratados. Para aquelas pessoas que subjugavam aquela família, aquela comunidade de trabalhadores, eles eram trabalhadores negros nascidos para ocupar aquele lugar na sociedade. É possível também que Bibiana, sem o discernimento próprio da vida vivida, considerasse a vida em Água Negra plena. E isso é uma coisa que eu pensei enquanto eu escrevia, que para ela, enquanto ela não estava fora, em contato com outras pessoas, o racismo, a diferença não era uma questão, não estava dado. Era como se fosse possível que, naquele instante, ela vivesse numa comunidade entre iguais e que ali fosse, de uma certa maneira, com todas as restrições, o seu paraíso, né? Ela estava cercada de pessoas com a mesma origem. A subalternidade ainda não tinha despontado aos seus olhos de criança. Entre os trabalhadores, os limites que o tornariam outros, mas isso não quer dizer que entre eles não existisse o outro, né? Mas os limites que tornariam outros, geralmente não estavam relacionados a questões de poder. Eram mais sutis, né? Eram pertencer a outra casa, a outra família, ter vindo de lugares diferentes, como a Terra do Bom Jesus, ou o Recôncavo da Bahia, ali para aquela região da Chapada Diamantina. E, embora fossem diferentes, como todo e qualquer agrupamento humano, estes eram os demarcadores relevantes não eram relevantes para torná-los distintos numa hierarquia, né? Numa categoria hierárquica. Entre ele e seu outro tinha o seguinte significado: ser homem, ser mulher, ser velho ou ser criança, morar na beira do Tinga ou morar na beira do Santo Antônio. Mas não era possível observar, naquele grupo, dentre eles, que ali existiam cidadãos de primeira ou segunda classe. Para se tornar o outro, era preciso mais. A distância das pessoas naquele hospital, quando elas foram recebidas, e o persistente olhar curioso, que não era só das pessoas para com eles, era o olhar dela também, encontrando o outro, né? Deram a incipiente medida das diferenças humanas, que é essa diferença que está conosco, né? Que está entre nós. Mas não as diferenças banais que nos tornam distintos no mesmo lar, numa mesma família. A alteridade se exprimia naquele olhar curioso, um olhar que nos coloca numa posição distante do nosso lugar. Um olhar que muitas vezes conhecemos bem e nos destitui da possibilidade de ser identificado como semelhantes. Há uma palavra que eu ressignifiquei depois da leitura de uma autora que eu tenho muito interesse, que tenho lido os livros que têm sido publicados aqui no Brasil, uma autora norte-americana chamada Saidiya Hartman, que é professora da Universidade de Colômbia, que ela usa no livro Perder a Mãe, que se chama Sobrevida, né? Sobrevida é um substantivo que se aplica oportunamente àquilo que eu estou querendo falar sobre o outro. Em Perder a Mãe, Hartman, que é uma mulher negra, ela escreve: eu sou a sobrevida da escravidão. Nossa, uma mulher no século XXI que ocupa uma posição de destaque na sua sociedade, afinal ela é professora de uma universidade prestigiada, ela tem a coragem de dizer que ela é a sobrevida da escravidão. Ela fala isso porque ela reconhece que os quase 4 séculos de práticas perversas nos legaram, entre aspas, é o que ela diz,
uma medida humana e um ranking de vida e valor que ainda precisam ser desconstruídos. Ser negro, seja no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, na Europa, é ser cidadão de segunda classe. Para ela, a escravidão persiste não por ser uma obsessão antiquada dos afrodescendentes, mas porque, abre aspas, vidas negras estão sob perigo por uma equação racial criada há muitos séculos e que tem objetivo de permanecer com estas estruturas de poder, persistindo de inúmeras formas nessa sobrevida da escravidão. Essa sobrevida que ela fala, se estende nas desigualdades sociais, nas oportunidades incertas, na falta de acesso à saúde e à educação, na morte prematura e no encarceramento e na pobreza extrema. Em um país como o Brasil, além da sobrevida da escravidão, há outras sobrevidas que se acrescem a esta, porque este é um evento fundante da nossa sociedade. Se refletirmos, por exemplo, sobre os povos indígenas, poderíamos dizer que eles ainda vivem a sobrevida da colonização. Estamos no ano do bicentenário da independência, onde, teoricamente, a independência, teria sido proclamada há 200 anos e tornado esse país um país livre, com alma própria. Mas esse país é livre apenas para algumas pessoas. Para outras, elas continuam a viver a sobrevida da colonização. Outros, observem o sujeito que eu estou usando, ser outro, outro, ainda procuram esta independência em meio a esta sobrevida. Vagar sem direito ao seu território, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as incontáveis comunidades tradicionais que existem na extensão desse território, e que são tornadas outras, é não ter reconhecido o seu direito à independência. Somos colonizadores de nós mesmos. Essa é a conclusão que eu chego. Faço também uma proposição mais radical desse conceito de outremização, que é uma palavra que não existe no nosso vocábulo, mas que, numa tradução de um dos livros da Toni Morrison, A Origem do Outro, ela utiliza com bastante frequência e viria do inglês otherness, ou alteridade, que muitas vezes é traduzido como alteridade. Se o outro não branco, se o outro do branco, seria o não branco, o outro do humano seria o não humano. Humanos foram racializados não por serem compreendidos como diversos e intrinsecamente diferentes, mas para atender a um projeto de poder que dependia dessa outremização. Aí eu estou falando outremização entre aspas. Do subjugo, da exploração do trabalho, da violência que desumaniza. Toni Morrison escreve, abre aspas, a tendência dos humanos separar aqueles que não pertencem de nosso clã e julgá-los como inimigos a serem controlados é longa e ocorre desde os primórdios da humanidade. A raça, ela escreve, tem sido um parâmetro para a diferenciação constante, assim como a riqueza, a classe, o gênero, todos relacionados ao poder e à necessidade de controle. Há um poderoso ensaio também do James Baldwin, onde ele fala dessa experiência de se tornar outro, de ser o outro. Esse ensaio foi publicado num livro que saiu há uns 3 anos no Brasil. O livro se chama Notas de um Filho Nativo. E o ensaio se chama Um Estranho na Aldeia. Baldwin, vivendo a segregação nos Estados Unidos durante um tempo, ele escolheu viver na Europa. Ele foi viver na França, passou um tempo na Suíça escrevendo, e ele viveu a outra face do racismo, que é uma face que muitas vezes não está ligada à consciência racial, mas ela é construída a partir dessa necessidade de subjugar o estranho, o estrangeiro, o outro.
E aí ele passou uma temporada num vilarejo lá na Suíça. Nesse vilarejo só havia pessoas brancas, era um lugar muito pequeno, né? E ali, isso nos anos 60, ele vive uma experiência que é essa experiência primeva da outremização, né? As pessoas de imediato, elas não o hostilizam por ser um homem negro, elas apenas olham com curiosidade por ele ser diferente, sem saber, sem ter em sua concepção se aquilo é bom ou ruim. Há apenas um interesse, uma curiosidade que é nata de qualquer ser humano. Ele diz que ele lista que aquele encontro foi cheio de ingenuidades, né? As crianças se aproximavam dele, pegavam no cabelo dele, tocavam a pele para ver se a cor saía, né? E aquilo, a princípio, não foi uma agressão, ele não observou como uma agressão, era apenas o reconhecimento de que ele era um estranho e estava sendo conhecido. Mas isso não impediu que depois, mais tarde, depois daquele encontro, ele viesse a experimentar também um racismo que era igual a todos os outros, né? Doloroso. Mas não era um racismo provocado por esse encontro prévio. É um racismo que nasce de uma ordem, de uma ideologia, de uma necessidade de controle. Se neste local o Baldwin viveu essa experiência da outremização, do estranhamento, ele destacou que era reconhecido como distinto. Depois ele observou que o projeto de poder era o mesmo, né? E que tentaram subjugá-lo como inferior, diferente, inferior. O estranho, ele diz, nunca será familiar. E às vezes, se ancorar no estranho, se ancorar naquilo que nos é estranho, nos impõe uma viseira, um bloqueio de reconhecer que no outro há muito de familiar, né? Há muito mais coisas que compartilhamos do que não compartilhamos. Desconstruir essa ideia do outro é quase sempre impossível, mas a gente pode subverter o senso que impera e serve a essa lógica de perpetuação do poder. Nesse sentido, eu acredito que a literatura pode nos ajudar imensamente. Aqui eu estou vendo pessoas de distintas origens, né? Mas que talvez tenham tido interesse de estar aqui, de encontrar o autor, de conversar sobre esse livro, porque se conectaram com a história. Embora a história de Torto Arado conte a história do outro para muitos, né? Isso não impediu que o leitor encontrasse nessa história o familiar. Não impediu que o leitor encontrasse na história o desejo de sobrevivência, o desejo de liberdade, o desejo de não ser subalternizado, de não ter seu trabalho explorado, de ser humano, né? Isso nos mostra que a literatura pode nos ajudar muitas vezes, eu sempre digo isso, né? Se você quer conhecer uma história, se você quer conhecer algo que lhe interessa, por exemplo, a escravidão, esse evento fundante da nossa sociedade, da sociedade brasileira, a gente pode recorrer a muitos estudiosos, ao João José Reis, a Lília Schwartz, há muitas pessoas escrevendo sobre isso e vão nos dar elementos, fontes de conhecimentos que são inesgotáveis. Mas se vocês quiserem adentrar as subjetividades daqueles que passaram por esse processo e quiserem compreender a sobrevida da escravidão, a literatura pode nos oferecer um outro movimento, né? Porque ler um livro de ficção, muitas vezes, é você assumir a vida das personagens, porque as personagens nascem aqui, na mente do autor, mas elas ganham vida na mente, no corpo do leitor, né? Elas ganham vida no corpo do leitor. O leitor lê com os olhos,
mas projeta essas imagens em seu interior, no seu corpo. E esse processo, que é de uma profunda intimidade, permite que o leitor tenha a possibilidade de tangenciar, tocar a vida do outro e sentir o que ele sente. Então, se muitas vezes alguém pode não ter sido atingido pelo racismo, ao ler uma história, por exemplo, como Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ou O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, ou mesmo Torto Arado, pode experimentar, ainda que no plano mental, o que é isso, né? E isso me faz ter uma profunda fé na literatura. E talvez por isso eu não seja um bom orador, mas tenha feito um esforço para escrever aquilo que importa para mim. E que, ainda bem, eu descobri que não importa apenas para mim, importa para muitos outros, né? Que é todos aqueles que estão lendo essa história. Eu imagino, a Toni Morrison ainda fala sobre isso, sobre esse poder da literatura, porque ela diz essa capacidade da gente ser o outro na literatura, abre aspas, muitas vezes é porque a ficção é uma narrativa que proporciona uma selva controlada, uma oportunidade de ser e de se tornar o outro, de experimentar o que é ser estrangeiro. Por isso eu imagino que a literatura pode ser um instrumento importante para nos ajudar a nos conectar com o que há de humano, né? Eu estou falando aqui dessa experiência da nossa sociedade, mas nada impede que a gente leia sobre a cultura africana, a cultura japonesa, chinesa, a cultura dos palestinos, e ainda assim a gente possa se conectar ao que há de humano naquela experiência da literatura. E aí eu vou voltar mais uma vez ao legado de Baldwin, nesse pensamento. Baldwin, além de ser um grande ficcionista, era um grande ensaísta, né? E eu tenho uma profunda reverência pelas coisas que ele escrevia. Ele muitas vezes foi, pela complexidade com que ele construía tudo, né? Nem sempre se recusando a assumir essa posição de vítima, ele fazia um exercício para estar de alteridade, para estar fora, para falar além. Ele muitas vezes foi acusado pelo próprio movimento negro de praticar uma tolerância nociva em relação às pessoas brancas. Mas ele deu suas razões para continuar neste caminho, né? Ele se recusava que o pensamento dele, que a intelectualidade dele, fosse instrumento de ódio, né? Ainda que ele percebesse que os seus pares viviam numa posição de subalternidade, ele não queria ocupar esse lugar do ódio. Ele acreditava profundamente numa cultura, numa educação que fosse capaz de não apenas transformar as pessoas negras, mas fosse capaz de transformar todos os humanos, né? E aí ele diz, em um desses ensaios, abre aspas, para odiar de fato as pessoas brancas, seria preciso apagar tanta coisa da mente e do coração que o ódio se tornaria uma atitude exaustiva e autodestrutiva. Ele chegou a esta conclusão para concluir que o racismo, a outremização, não atinge apenas as vítimas diretas daquele ato, mas também atinge as pessoas que praticam. Preconceitos envenenam a todos que se lançam sem reservas nesse deserto de humanidade. Essa é a conclusão que a gente chega ao ler os ensaios do Baldwin. E aí eu vou voltar mais uma vez a Torto Arado e a Bibiana e sua gente, né? Essas personagens que têm nos acompanhado nos últimos anos, para dizer que o mundo engendrado por essas relações de poder estabelecidas pelo sistema econômico, muitas vezes é necessário se reconhecer como outro para reverter a outremização que desumaniza. Então, reconhecer-se a partir do preconceito que lhes lançavam, quando chegavam na cidade,
num posto de saúde, quando eles eram chamados de povo do mato, povo da roça, negrinhos da roça. Às vezes você assumir este lugar, muitas vezes pode ser um caminho para recontar a própria história e para reverter essa outremização. A construção da identidade passa por esse processo de identificação. O caminho contrário para se tornar o outro, veja só. Identidade está falando de identificação. Então eu identifico em mim o que há de humano em Luiz, o que há de humano nas pessoas que estão aqui na frente. Tornar outra é diferente, é não se identificar, é eleger aquilo que nos torna diferentes, né? Mas a construção da identidade pode nos ajudar a reverter esse processo de outremização que nos desagrega. E aí eu penso que esse movimento de se tornar o outro ao longo do tempo é aquela experiência mais fundamental, aquilo que nos une na experiência humana. A identidade se pretende fixa, mas ela não é fixa. Ela incorpora a fluidez do tempo, do espaço, né? A perspectiva do próprio conceito de identificação. Hoje eu me identifico de tal forma, amanhã de outra forma. Porque a vida é isso, é um rio, é um longo rio, né? E a gente está falando de fluidos. Ocupar esse lugar no tempo e no mundo e sua fluidez. Há os que argumentam que a identidade é a morte da arte, é a morte da literatura. A identificação nos inteira dos processos de devires que somos, eu contraponho, acolhendo a ideia de que nunca estamos inteiramente formados, mas em constante organização e reorganização do nosso próprio eu, a partir dessa interação com os processos do mundo-tempo, com os diferentes, desde que não nos tornemos esse instrumento para subjugar o outro. Identificar-se é reconhecer o que temos em comum. Sobre essas relações raciais, o Baldwin ainda nos leva que, nessa proposição de superar o racismo, de superar a outremização, né, compreendendo toda a teia de ambiguidade e paradoxo que existe não somente nas relações entre os diferentes, mas, às vezes, na relação entre nós mesmos. Reconhece também que a pacificação não será fácil, porque o mundo racializado, estabelecido, é poderoso demais, é autocomplacente demais nas suas palavras, excessivamente dado a perpetrar humilhações e, acima de tudo, ignorante e inocente demais para que isso seja possível. Consciente de que o ódio só consegue destruir a quem odeia, ele recusa a aceitação de qualquer injustiça e indicava o caminho para esse combate. Ele diz, abre aspas, essa luta começa, porém, no coração, e agora essa responsabilidade é minha de manter meu coração livre do ódio e do desespero. Não ser escravo do ódio deve ser também o desejo de liberdade de todos nós. Itamar, você disse que não poderia ser político, mas se você lançasse a sua candidatura ao Congresso, provavelmente você conquistaria a sua cadeira. Eu volto a lembrar vocês que tem gente recolhendo, já tem perguntas, né? Você pode me passar aqui. Muito obrigado. Lá fora também? Ó, pessoal, vocês aí fora também podem fazer pergunta, tá bom? Aqui dentro está cheio, mas aí vocês estão incluídos também. Eu queria, então, começar. Você falou sobre as relações de poder e de controle que o Baldwin percebeu nessa vila suíça, né? E que, apesar daquele primeiro encontro de ingenuidades, aquela construção foi, né, se refazendo aos poucos. E
eu fiquei, daí você, é claro, a gente falando de literatura aqui, eu queria saber, apesar da sua fé na literatura, e eu compartilho dela, eu queria saber como você entende, digamos, a tradição literária brasileira dentro desse aspecto, né? Se ela refletia, porque a literatura reflete muito, né, da sociedade, apesar dos escritores se botarem num pedestal, às num vezes, pedestal, né? Não se Alheio sentirem a parte, tudo que está à sua volta. não se sentirem parte do problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre como a nossa literatura reproduziu, talvez, várias vezes essas estruturas, né? Essa relação de poder e controle, e sobre uma possível mudança agora que a gente tem visto, né? Por que a diversidade agora se torna tão, eu acho que tão relevante, mas algo de que a gente não pode abrir mão também, entende? Parece que é urgente, num sentido bastante amplo. Essa é uma boa pergunta. E, bom, é um momento que a gente vem debatendo tanto a democracia, né? Tem falado com profundidade de democracia. Acho que nos últimos 30 anos, talvez esse seja um momento onde esse tema tem se mostrado mais urgente, mas é urgente, e será urgente daqui a 30 anos, em muitos momentos de nossa vida, até porque a democracia não está dada, ela é uma construção, né? E a gente, talvez esse choque, neste tempo, é uma coisa que não existe só no Brasil, pelo mundo tem ocorrido isso, serve para nos alertar que a democracia é uma construção. E eu acho que esse desejo de diversidade, Luiz, que você mostra, que nos últimos anos tem feito com que as editoras no Brasil, né, obras de diferentes lugares, tenham despontado e tenham ganhado um lugar de destaque entre os leitores, né, reflete muito o nosso tempo. Eu costumo dizer, bom, eu já tenho 43 anos e tenho uma memória relativamente boa para esses aspectos históricos da vida, e penso que há 20 anos não discutíamos, claro, já se discutia muito o racismo, né, as desigualdades, mas não discutíamos com o peso que é discutido hoje. Eram coisas restritas, em nicho. Esse tema caiu de vez no debate público, né? É um tema que interessa as pessoas e as pessoas têm discutido e têm debatido. E não tem como a literatura não refletir a sua sociedade, não refletir sobre o seu tempo. Todo autor, no fundo, ele está refletindo sobre o seu tempo, de diversas formas, de diversas maneiras. Mesmo aqueles que que escrevem ficção histórica, por exemplo, eles escrevem a partir de um lugar, e esse lugar é o presente, o hoje, né? E o olhar deles sobre o passado, sobre aqueles eventos, como esse olhar interfere na compreensão deles sobre o mundo, né? Sobre a sociedade, sobre o que é humano. Durante um tempo, a literatura sempre foi algo restrito às elites. Foram poucos os que furaram essa bolha, né? No Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Algumas sociedades, inclusive, não têm a escrita tem se tornado relevante nos últimos séculos, porque a escrita não era relevante, né? Não fazia parte dos códigos culturais e sociais de sua sociedade, de sua comunidade. Mas eu percebo que hoje, que o Brasil, durante um tempo, a literatura refletiu sobre isso. Se a gente pensar no ciclo regionalista, como chama, eu nem gosto dessa palavra regional, mas no ciclo regionalista da literatura brasileira produzida entre os anos de 30 e 40, entre os anos 1930 e 1940, a gente tinha ali alguma diversidade sendo apresentada. Mas depois o Brasil se tornou um país urbano e isso foi se rareando muito, né? Cada vez mais. E se a gente olhar da década de 70 até os anos 90, quem tinha acesso à possibilidade de publicar, à possibilidade de escrever,
eram pessoas que faziam parte de um grupo, de uma elite, né? E que estavam refletindo muitas vezes ali sobre o seu entorno, sobre essa classe média, né? Sobre as crises existenciais do homem branco de classe média. Né? Até as mulheres sofreram com isso, porque elas também eram deixadas de lado nas publicações, independente de ser brancas ou negras, eram deixadas de lado. Mas, neste momento, talvez a gente compreenda, reconheça que, para este país ser um lugar tolerável para se viver, aceitável para se viver, a gente deve acolhê-lo em toda a sua diversidade, em toda a sua humanidade. E daí nos interessa falar sobre os ribeirinhos, nos interessa ler sobre os indígenas, nos interessa ler sobre aquele que muitas vezes é tornado outro, porque neles há muito de nós mesmos, né? Há o que é humano, que permeia nossas vidas, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta, deixa de lado. Seria tão bom se a gente... E a literatura nos permite isso. A literatura nos permite deixar de lado os preconceitos e, quando lemos aquela história, ela nos conecta, não pela diferença, mas pelo que eu encontro de humano nas personagens. Eu encontro de afeto, eu encontro de medo, eu encontro de mágoa, de raiva, muitas vezes, né? São sentimentos humanos. E aí, quando eu me conecto às personagens, eles deixam de ser outro, né? E passam a ser o familiar. Não. Naquele personagem indígena há o humano. Há muito de mim nele. Naquele personagem negro, naquele personagem branco, há muito de mim nele. Ou seja, as fronteiras, as diferenças, elas se retraem, diminuem. Não sei se eu respondi, eu vou divagando e as minhas respostas são longas. Respondeu. Por isso que, geralmente, quando me convidam para a palestra, acho que se me conhecessem, nem falava, só fazia a pergunta e eu respondia, e cada resposta eu vou pensando, vou refletindo, e termina ficando longo demais. Não, mas é isso que a gente quer, e a gente vai complementando, a gente vai puxando, a gente está recebendo um monte de perguntas, então, sim, bom, que horas é o avião mesmo? Eu vou tentar juntando algumas questões e acrescentando outras ideias, talvez aqui. Eu tinha conversado com você um pouco antes sobre... A gente falou agora sobre como o mercado, né, editorial enxerga a diversidade, como os escritores, né, passam com o tempo a mudar isso também, né, talvez a descer do púlpito, descer da montanha. Mas também há o outro lado, o aprendizado não só do mercado, do escritor, mas também do leitor. O leitor que durante muito tempo se acostumou também com uma maneira de ler o livro, de pensar o livro. E com um tipo específico de escritor, uma convenção. Né? A gente não pode esquecer nunca que o nosso maior escritor é o Machado, digamos assim, que também, por convenção, é o nosso maior escritor, por aclamação, de alguma maneira. Durante muito tempo, para nós, da nossa geração, que estudamos, pelo menos aqui no sul do Brasil, e eu tenho certeza que muita gente aqui vai se lembrar disso, que estudamos no período da ditadura, nós acreditávamos, na época, que o Machado era branco e o Machado era pintado de branco nos livros. Não é? Então, e hoje, claro, se lê o Machado também por outro viés. Então, o tempo muda a maneira como os clássicos, principalmente, são abordados. E eu gostaria de saber do leitor, né? Você deve ter falado muito com o leitor, é muito bom para um autor ter leitores e receber o retorno para entender como, né, aquelas personagens que você cria realmente tomam corpo no leitor. E eu queria saber do estranhamento, aproveitando essa pergunta que eu vou ler aqui, do estranhamento que talvez a descoberta de que aquelas personagens, principalmente narradoras também, Belonísia, Bibiana, Santa Rita nem tanto por ser uma entidade, né, mas aquelas personagens e as personagens que orbitam ali em torno
elas têm um discurso, não é, que passa longe do registro coloquial e do que a maioria das pessoas considera verossímil para uma comunidade de quilombolas, uma comunidade de trabalhadores do campo, que não tiveram uma escolarização formal. Então, tem uma pergunta aqui que fala sobre o Torturado ter recebido críticas a respeito da linguagem culta do livro, visto que a história é sobre uma comunidade de quilombolas, e pergunta se esse estilo que você escolheu para a sua narrativa, o estilo linguístico, foi proposital, pensando nisso, ou se você tratou isso de forma natural. Bom, essa é uma boa pergunta e me faz pensar na origem desse texto, né, na origem dessa história. Eu convivi durante muitos anos com comunidades diversas, né? Dentre elas comunidades quilombolas também, comunidade indígena, por força do meu trabalho, comunidades ribeirinhas, no Maranhão, na Bahia, e eu posso dizer assim, que se eles não fossem pessoas interessantes, pessoas que me ensinaram muito sobre a vida, sobre a história, me fizeram conhecer a minha própria história, né? Se eles não fossem interessantes, talvez eles não figurassem, não fossem importantes como personagens para figurarem essa história. E acho que muitas vezes nós partimos de preconceitos, né, sobre o outro. É claro, o Brasil é um país extenso, diverso, de falares diversos, mas isso não quer dizer que as pessoas levam vidas simplórias, que elas não tenham questões existenciais também, que elas não possam refletir de uma maneira mais sofisticada sobre o mundo, sobre sua comunidade, sobre o outro, né? E eu penso também que a literatura, ela não... Embora ela reflita a verdade, a realidade, o mundo que nós vivemos, ainda assim, ela não é este mundo. Ela é uma recriação deste mundo. E quando a gente recria com a linguagem possível, né? Com a linguagem que faz sentido, com a linguagem que tenha a capacidade de comunicar essa história ao maior número de pessoas possíveis. Talvez, se fosse outro escritor, achasse relevante manter de uma maneira purista a linguagem que se utiliza nesses locais, nesses lugares, né? Talvez isso fosse um projeto estético dele, como artista, como escritor, mas não era o meu, né? Eu penso, por exemplo, nós amamos Grande Sertão Veredas, né? Nós amamos aquele livro. Quem lê, ama. Quem lê com verdade e profundidade, ama aquele livro. E aquele livro é cheio de neologismos, né, de palavras que não existem em nossa língua. Embora retrate uma realidade, o Guimarães ele recriou toda uma linguagem para contar aquela história. Então, a gente vai encontrar Diadorim, o Riobaldo, também divagando, filosofando, mostrando pensamentos sofisticados sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre o outro. E isso para mim, foi a grande escola, de perceber que eu não tenho a intenção de mimetizar a linguagem ou a vida do outro. Eu compreendo a literatura como um espaço de recriação. E este é o mundo que eu pude ofertar para o leitor. Então, para mim, essas questões passam ao largo, não são relevantes. Claro, e até falar uma bobagem aqui, mas, por exemplo, essa é uma questão que muitas vezes falam, né? Imagine se eu levasse para essa história, claro, o tempo não me permitia, mas se eu vou escrever hoje uma história que se passa numa comunidade indígena, né? No Alto Xingu, meus personagens vão usar telefone celular, né? Eles vão ter contatos políticos, né? Vão levar política para a sua aldeia. Eles têm outras maneiras de viver e refletir, claro, ainda há coisas, né, que dizem respeito apenas a eles, mas eles não estão desconectados do nosso mundo, do nosso meio, né? E muitos têm uma visão
uma versão da história estereotipada das personagens na sua cabeça. Eu já vi pessoas, isso não foi na literatura, no dia a dia, me dizerem, nossa, onde já se viu? Isso não é índio. Nem falam indígena, isso não é índio. Isso de tênis, com celular na mão, né? Como é que pode? Não é. Índio mora na aldeia. E pessoas, não são pessoas ignorantes no sentido de que não estudaram, não tiveram acesso a conhecimento. São pessoas com nível superior, né? Que estudaram em universidades. E aí eu volto para aquilo que eu falei no início, né? Essa necessidade de subalternizar, de outremizar o diferente, né? Não, ele não pode fazer isso, isso não existe, né? Eu estou tornando ele no outro, no falso, né? No falso indígena, no outro, sem compreender que a vida é dinâmica e que as pessoas simplesmente não podem ser contidas em caixas, em estereótipos, né? Há muito por se fazer. E aí, quando eu penso, quando me perguntam, quando me fazem essa pergunta, eu tenho a tranquilidade de dizer, não, essa história é uma recriação do mundo. E é a minha recriação, né, para falar dela. Assim como o Guimarães recria o sertão em Grande Sertão Veredas. Ele recria, inclusive com uma sofisticação que eu não fui capaz de ter, porque ele cria linguagem, ele cria vocábulos, né? Há dicionários, inclusive, né, para a gente ler as palavras de Grande Sertão e entender em sua profundidade. Né? Mas tudo aquilo é criado, não foi tirado da boca do sertanejo. Né? E é isso que me atrai na literatura também, essa capacidade de liberdade, de recriar mundos, recriar a vida. É uma representação que, se a literatura fosse uma simples emulação da vida, seria uma verdade fajuta. Um documentário, né? Uma escrita documental, jornalística, muitas vezes. Né? Tem uma pergunta aqui sobre o seu trabalho no INCRA. Né? Você falou sobre as pessoas que você conheceu. Não sei quem perguntou, mas pergunta sobre a influência do seu trabalho no INCRA, na sua pesquisa de doutorado em torturado. Eu queria acrescentar, né, a isso, que você trabalha no INCRA desde 2005, é isso? 2006. 2006. Era a metade do final do primeiro mandato. Quase a metade da minha vida trabalhando. Exatamente. Né? Primeira gestão Lula, né? Sim. Era do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época. Sim, sim. Tinha sido criado no governo do FHC. Sim. O INCRA sai desse ministério em 2000, sob Temer, né? Sim, 2016, para o Ministério vai para a Casa Civil. Casa Civil. E depois o Ministério da Agricultura, sim, sob as sombras de Bolsonaro, sim, 2019. Sim. Né? Então, imagino que a situação é complexa, é muito complicada. Eu queria que você falasse, então, sobre a comunidade Iuna, né? Que você, Iuna, que você frequentou. Você frequentava já no seu trabalho e depois você inclui essa sua experiência nas suas pesquisas. E eu lembro também que essa comunidade ela frequentou por um tempo o noticiário por causa de uma chacina. Sim, sim. Eu não me lembro se foram 6 ou 8 6 pessoas, sim, que foram assassinados em 2017. 2017, sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você estava lá nessa época. Sim. Você tem ido a campo hoje? Eu acho que você já tinha me dito ali que não, mas como está toda essa situação? Né, É uma situação bem complicada, né? Houve um tanto... Bom, o INCRA tem um trabalho social, é um trabalho muito social. Embora hoje trabalhe com certificação de grandes imóveis, de pequenos imóveis, então, se trabalha com certificação de imóveis rurais de grandes proprietários, é algo também de interesse de uma elite, né, que sempre está no poder, então isso se movimenta lá. Mas esse trabalho social que o INCRA fazia, de regularização fundiária, de reforma agrária mesmo, é algo que não acaba, é permanente. Isso tudo foi deixado de lado. Então, nos últimos anos, está bem precário, não tem acontecido. Né?
E, bom, mas essa experiência no INCRA, para mim, foi uma das coisas mais ricas, mais maravilhosas que poderiam me acontecer, né? Eu nasci na cidade, nasci em Salvador. Salvador, quem conhece, é uma cidade grande, né? Hoje tem 3 milhões de habitantes. Bom, de quando eu nasci para cá, a cidade quase triplicou de tamanho, mas é uma cidade urbana, né? A gente encontra serviços e tudo. Mas a minha família paterna, ela tem origem no campo. Meu pai, ele viveu no campo até os 15 anos de idade. Então, muita coisa do que ele falava, muita coisa da maneira de se portar, né, diante das coisas, do mundo, tinha muita relação com esse ethos da vida no campo. E ele foi criado pelos avós, ele não foi criado pelos pais dele, ele foi criado pelos avós. E os avós, que são meus bisavós, já não vivem mais, eles eram agricultores familiares, não tinham a terra, a propriedade, e viviam como as pessoas em Torto Arado, cultivando em terra alheia. Não eram alfabetizados, né? Tinham imensas dificuldades. Mas meu pai fala deles como pessoas de grande sabedoria, né? E eu sempre me lamentava por não ter tido a oportunidade de conhecê-los. Claro, isso depois que eu me tornei adulto. Que enquanto eu era jovem, assim, adolescente, né, criança, essas coisas não tinham peso nem relevância para mim. Parecia uma coisa até exótica, às vezes, da maneira como ele falava, porque eu não encontrava isso no meu cotidiano, né, não tinha referências. Mas depois isso passou a ser significante. E aí eu fui trabalhar no INCRA muito, muito novo. Eu entrei no INCRA, eu tinha 25 anos. Fui trabalhar no estado do Maranhão. Né? Eu tinha acabado de me formar, aflito, né, querendo emprego. Eu me lembro que eu fiz concurso para professor, os concursos que apareciam. E o INCRA foi o que chamou, que para mim era um desafio, né? Era interessante sair do meu lugar e me fazer conhecer outras vidas, né, outros lugares, conhecer esse país profundamente. E eu não tinha nem dimensão de que esse encontro ia ser tão potente nesse sentido. Mas foi um encontro potente, um encontro forte, um encontro que me ensinou muitas coisas. Eu sempre conto essa história. Muitas vezes as pessoas acham que é mito, já virou uma certa lenda na literatura, que a história de Torto Arado eu comecei a escrever há mais de 25 anos, muito inspirado por essa leitura de Grande Sertão, de outras histórias, né, do 15, Menino de Engenho e tantas outras histórias que fizeram minha cabeça naquele momento. E eu perdi esses originais, né, claro, eu tinha 16 anos, não devia valer muita coisa, né? Hoje eu agradeço por ter perdido, porque não devia valer muita coisa. E talvez se eu encontrasse, antes de escrever esse livro, eu dissesse, isso aqui não é história, isso aqui não tem valor. Mas eu persegui, eu continuei com essa vontade de voltar a escrever essa história. E essa história só ganhou... Só uma curiosidade, essa primeira versão da sua adolescência, sim, ela já se passaria com quilombolas na região da Chapada Diamantina? Vou contar para você. Ela não se passaria nessa região, embora fosse uma história num ambiente rural de dificuldades, né, porque emulava muito essa vida que meus avós paternos tiveram, mas eu não tinha repertório, eu não tinha conhecimento, eu não sabia muito bem como poderia caminhar aquela história, né? Mas ainda assim era uma história centrada na vida de duas irmãs, na relação que elas têm com o pai e com a terra. A história do quilombo, né? Essa história só ganha... só aparece em minha vida depois do meu trabalho com o INCRA. Então, percorrendo lugares, né, encontrando pessoas, eu comecei a me interessar, comecei a conversar, comecei involuntariamente a colher material para poder falar sobre isso, né, para poder escrever sobre isso. Então, quando eu falo do ciclo da terra, né, de como se cultiva, do tempo para se cultivar as coisas, da relação desse duelo permanente entre humanos e o ambiente onde eles vivem, o mundo onde eles vivem, tudo isso só foi possível porque eu pude conhecer essas comunidades e pude viver com elas, né, viver entre elas.
E aí eu penso que se eu não tivesse tido esse trabalho, provavelmente, talvez essa história não tivesse vindo a público. Talvez, ou se tivesse vindo a público, porque eu já escrevia antes, ela não teria essa densidade nem essa profundidade que eu falo em relação a esses aspectos da vida dessas comunidades. E aí eu gosto de fazer essa comparação, porque eu tive um percurso acadêmico, né? Se me perguntarem assim, qual a primeira profissão que você imaginou que teria? E aí eu volto aos 6, 7 anos, fecho os olhos e eu digo, eu queria ser escritor. Eu já escrevia naquele momento. Mas como eu vinha de uma família de trabalhadores, uma família de classe média baixa, essa história de ser escritor não era coisa para a nossa gente. Então eu fui desestimulado. Mas desestimulado não de uma maneira depreciativa. Era uma forma de meus pais me protegerem mesmo. Tá louco? Nesse mundo de sonho, vai viver escrevendo história? Isso não existe. Eles não conheciam pessoas que viviam disso, né? E aí eu segui um caminho todo próprio, né? Particular. Mas a literatura nunca deixou minha vida. Sempre ficou ali ao meu lado, sempre fez parte da minha vida, eu sempre escrevi. Mas eu gosto de pensar que esse caminho divergiu de uma maneira interessante, porque muitas vezes escrever é sair desse lugar familiar que você está e se pôr em contato com o estranho, né? Com aquilo que não faz parte da sua vida, com aquilo que você não vive, e tentar escrever sobre isso, né? Tentar recontar, recriar essas histórias. E aí eu digo, essa experiência no INCRA foi uma experiência muito marcante, muito forte, muito poderosa nesse sentido, porque me tirou desse lugar, que muitas vezes é um lugar alienante na cidade, e me lançou para conhecer esse país de uma maneira mais profunda, né? Então, quando me fazem esse tipo de pergunta, ou me perguntam sobre o campo brasileiro, eu já não tenho tanta vergonha de falar, porque algum conhecimento, né, por mínimo que seja, eu tive. E eu me sinto até confortável em poder transmitir isso para as pessoas também. Então eu vou aproveitar que tem mais perguntas, mas eu quero fazer uma curiosidade de leitor, então é válida. Voltando lá para a sua adolescência, como você já queria escrever desde a infância, você devia estar lendo bastante já nessa época, né? Sobre a lavoura arcaica, né? Sobre a epígrafe do Torturado é tirada do livro do Raduan Nassar e claro, a epígrafe ela serve como uma chave de leitura, né? Eu queria que você me contasse qual a importância do Raduan, né? Hoje a gente sabe que ele é um cara importante em vários sentidos no Brasil hoje, mas a importância da obra do Raduan na tua formação, e a que ponto essa importância chegou? Primeiro eu queria também que você falasse se há um paralelo possível entre a Belonísia do Torturado e a Ana do Raduan, ambas mulheres silenciosas, né? E ligadas a uma lâmina, a um corte, a um ferimento. Eu não estou dando spoiler aqui, porque a Belonísia, logo na primeira cena, digamos assim, do Torturado, ela se fere. A Ana, eu creio que é um silêncio imposto, autoimposto, né? Pelo patriarcado, pelo né? patriarcado, sim. Pelo trauma que ela vive. E eu queria saber disso. E também imaginar que a sua escolha por geografia tem a ver com o gosto que você tinha pelo que você lia nessa época, já que você escrevia sobre a Terra aos 16 anos. Né? Eu queria falar sobre isso, eu acho interessante. Vou começar pela escolha da geografia. Não foi uma escolha muito consciente. Mas também não me arrependo em nenhum momento. Acho que é importantíssimo, foi importantíssimo. Eu continuo a ler coisas de geografia, eu continuo a pensar, quando eu sou instado a falar como geógrafo, eu continuo a aceitar e falar como geógrafo. Mas a geografia entrou na minha vida pela impossibilidade da literatura entrar. Como eu já havia se estabelecido um interdito, o interdito era só de não seguir essa profissão, porque eu iria passar fome. Era o que meus pais me diziam, né? Isso aí não vai lhe dar futuro nenhum. Você não... Mas, ao mesmo tempo, isso é bem interessante. Meu pai, quando eu fiz 11 anos, me deu
comprou a prestação uma máquina de escrever e me deu uma máquina de escrever. Ou seja, era permitido. Livro era coisa rara lá em casa, mas quando sobrava algum dinheiro para comprar, e se eu pedisse alguma coisa, ele dava, né? Ele dava o livro. Então, esse interdito era só em relação à profissão. Não, leve isso como um hobby. Tanto que eu levei como um hobby, não era uma profissão. E vá cuidar de sua vida. E eu só senti segurança para apresentar aquilo que eu escrevia depois que eu já tinha me formado, né, que eu já tinha feito mestrado, que eu já tinha um emprego estável, e aí sobravam algumas horinhas para escrever, aí eu disse, não, agora eu não devo mais satisfação a ninguém, eu posso seguir meu caminho. Mas a geografia, como é que a geografia entrou em minha vida? Eu estudava numa escola em Pernambuco até, e nessa época eu morava em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. A Manuela está até aqui, né? Deve estar lá fora, em Jaboatão, e eu estudava numa escola que tinha uma biblioteca. E aí, eu era um adolescente muito tímido, muito retraído, eu ficava na biblioteca lendo, e terminou os livros de literatura, que não eram tantos, eram poucos, né? Esses, principalmente, que eu citei aqui, que eu fui instado a ler por professora Terezinha Ascioli. E aí restaram os livros de história, geografia, de matemática, física, que não me interessava. E aí eu fiquei lendo história e geografia bom, chegou o tempo de fazer vestibular, que ainda era vestibular. E aí eu disse, não, eu gosto de geografia, né? Me possibilita ler sobre outros lugares, sobre outras culturas, entender o mundo onde eu vivo, né? Entender de uma maneira mais abrangente, não só histórica, não só social, mas também entendendo a própria Terra como um ente, né? Uma entidade se movimentando, se construindo, né? Os terremotos, o tempo, né? A atmosfera. E aí eu disse, não, eu vou seguir esse caminho. E segui o caminho da geografia. Então, a geografia entrou porque eu não estava autorizado. Ninguém disse isso, mas na minha cabeça eu não estava autorizado a ir cursar letras, né? Porque não me daria futuro. Lá, é uma visão bem simplista, bem ingênua, bem boba, mas era mais ou menos isso. Mas você fez uma outra pergunta, Luiz. O Raduan. Do Raduan, sim. O Raduan. Quando eu li a obra do Raduan, já era adulto, né? Não faz tanto tempo. E de fato, uma influência... Bom, é uma escrita muito marcante, né? O Raduan tem uma obra muito pequena, acho que tem 3 livros publicados. Inclusive, a obra completa a gente compra, acho que não deve ter mais de 300 páginas, né? E são livrinhos pequenos. Livros pequenos, com letras grandes. Mas, assim, eu estou falando tudo isso para dizer que é uma obra tão forte, tão densa, tão importante, que hoje faz parte do nosso cânone literário, né? Se a gente pensar num cânone literário brasileiro, a gente pensa nessa obra, uma das mais relevantes do século XX. Mas Torto Arado e Lavoura Arcaica vão por caminhos diferentes. Embora seja uma obra forte, um trabalho com a linguagem primoroso, né? O Raduan abre portais para o leitor, né? Para compreender aquele mundo, aquela história. Uma é a história da desagregação de uma família, né? Que é a história de Lavoura Arcaica. E outra é a história da força que uma família pode ter, né? Então, bom, se você perguntar, tem uma influência? Eu sou incapaz de dizer que qualquer autor que eu tenha lido não tem influenciado a minha maneira de escrever. Mas talvez não seja uma influência direta. São obras que caminham por caminhos distintos. Talvez, no meu inconsciente, a Ana e a Belonísia tenham... Uma seja o espelho da outra, né? Assim como a Bibiana e a Belonísia são também. Mas isso não foi algo deliberado, foi algo que surgiu inconscientemente. E da epígrafe que aparece no começo da história, talvez nesta epígrafe seja o único ponto de convergência entre essas duas histórias. Porque a epígrafe fala da importância daquele núcleo social, né? Daquela família, né? E das coisas, da liderança do pai, que depois vão descambar em caminhos completamente diferentes, né? Se uma família descobre a força de estar junto, a outra vai se destruir
né? De uma maneira quase como se estivesse fagocitando, né? Um destruindo o outro, mas nada mais, só isso. Eu sinto nas duas obras, no caso, no teu trabalho e nesse, um quê de tragédia grega. Entende? Mas eu acho que todas as histórias que a gente escreve, no fundo, remete a essas histórias ancestrais, exatamente, né? Exatamente. Que ficaram conhecidas como tragédias gregas. Mas se a gente for ler, as histórias míticas de comunidades indígenas, se a gente for ler as histórias míticas de sociedades africanas, a gente vai encontrar histórias muito parecidas. O equivalente. Exatamente. E depois você tem no Dora Maar, ou a Odisseia, existe uma referência homérica na capa também, e a questão do mar. Eu queria que você falasse desse personagem do Dora Maar, que a gente tinha falado do personagem do campo, né, do trabalhador do campo, mas a Dora Maar é a personagem urbana, né, que é o reflexo disso. Aqui a gente tinha muito disso também, em regiões muito próximas aqui de Curitiba, hoje, dentro da cidade, Umbará, essas regiões de olaria, as pessoas que trabalhavam em volta da olaria e moravam ali, trabalhavam em troca da moradia, e as filhas desses trabalhadores vinham aos subúrbios de Curitiba trabalhar com a classe média que ascendia ali nos anos 60, 70. Então, me parece que é uma continuidade da história que veio, né, para dentro das cidades. A Dora Maar tem isso, né? Seria o equivalente Esses contos foram escritos, inclusive, alguns antes de Torturado, outros depois. Na Oração do Carrasco. A Oração do Carrasco era o título original. Foi publicado por uma pequena editora na Bahia, uma edição pequena de 1000 exemplares. E chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Mas aí era uma tiragem muito pequena, não tinha encontrado os leitores, e depois veio essa ideia da editora reunir, juntar os contos novos e fazer uma edição, né? Fazer um trabalho de edição e incluir isso que eu achei bem interessante. Era uma oportunidade de chegar a mais pessoas, né? As pessoas já estavam conhecendo Torturado, foi uma maneira também de apresentar outras coisas que já não estavam circulando, porque tinha esgotado, não tinha tiragem. Mas as histórias de Dora Maar, mais uma vez, são histórias bem diversas entre si. Se passam em tempos diferentes, em alguns lugares a gente, inclusive, não consegue identificar onde a história se passa, né? Isso é mágico, se passa no Brasil, isso não se passa no Brasil, que lugar é este? Mas essas personagens, no fundo, e aí daí a Odisseia do título, cada um com sua verdade, com sua vida, né? Sua vida distinta, né? Sua vida diversa, talvez viva esse caminho, essa grande jornada que a gente muitas vezes chama de Odisseia, né? E essa referência literária, essa referência à Ilíada, né? A história de Homero, que ali há é uma história épica, inclusive, uma história que conta a história de um guerreiro, né? Que sai e enfrenta guerras e tantas coisas, até voltar, né? Regressar ao seu lugar. E aqui eu queria falar sobre essas pequenas histórias que muitas vezes guardam nela a Odisseia, né? Guardam a história da empregada que sai dali da periferia ou do trabalho e volta para a periferia, para a cidade, que é a história de Dora Maar. Ou a história de Alma, né? Que essa história é uma história que me envolveu bastante, uma história forte, porque ela tem uma inspiração real. É a história de uma mulher chamada Marinha Rodrigues, que foi uma mulher escravizada, mas não tem nenhum documento escrito sobre ela. Eu soube sobre ela pelos descendentes, visitando uma comunidade, e eles disseram não, eles não sabem muita coisa sobre essa mulher. Eles disseram, ela saiu de Salvador, né, era uma mulher cativa e fugida, e ela caminhou a pé até 400 quilômetros, até o sertão da Bahia. E eu fazia esse percurso de carro.
eu imaginava, meu Deus, como é que deve ter sido esse percurso a pé, né? Uma pessoa no século XIX fugindo por quê? Para quê? Né? E daí a literatura entra, muitas vezes, para recriar aquilo que muitas vezes a gente não tem amparo histórico, documental. Né? Essa capacidade de efabular, recriar vidas, atende a expectativas nossas que muitas vezes a gente não tem noção, dimensão de que existem. Né? Eu queria saber a história dessa pessoa, e a história dela não era importante para este país, né? Não foi documentada, e aí a literatura entra para nos dar a possibilidade, o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido. Mas, enfim, esses contos transitam por lugares diferentes, pessoas diferentes, e que, no fundo, estão empreendendo ou conhecendo a sua própria jornada, né? E são histórias que se repetem, né? Se a alma, no século XIX, vive oprimida e cativa, a Dora-Ma, do século XXI, não é muito diferente, né? Ela continua oprimida, ela continua subalterna. E por quê? Né? E outras personagens que vão aparecendo aqui, a própria Fuá, que sai do Senegal e vem para o Brasil, mas já no século XXI, né? Essa travessia que já foi feita outras vezes por outras pessoas em condições semelhantes, porque ela é uma imigrante ilegal. Aí a gente pensa na grande diáspora, né? Nessas pessoas que vieram em tumbeiros para cá. Ou seja, é essa história, essa jornada que se repete na vida das pessoas, mas que ainda assim pode lançá-las no limiar de um conhecimento que é irretornável, né? Eles nunca mais serão os mesmos. Inclusive, sob outro ponto de vista, como o ponto de vista do opressor, no caso, ali como no conto Na Profundeza do Lago, onde uma professora que tem consciência política adquire também a consciência da sua culpa, né? E acaba optando por um sacrifício, digamos assim. Eu leio como se essas classes abastadas, que têm o poder e o controle, ou lutam por ele, ao reconhecerem sua culpa, elas têm duas saídas. Ou elas adoecem, ou elas se sacrificam, e o sacrifício é abrir mão do privilégio. Exatamente. Uma coisa assim. Eu tenho outras perguntas aqui, deixa eu aproveitar e fazer aqui. Pergunta lá do stand da livraria do Chaim, lá de fora, dos livreiros lá. Não sei o quanto essa questão te toca, mas eles querem saber se você leu O Coração das Trevas, do Conrad, e o que isso significa, né, para você, e que esse livro trouxe. Eu acho que eles devem se referir à questão do Congo, né, do Congo belga, e tudo mais. Então, você... Eu não li O Coração das Trevas. É um livro que eu tenho, inclusive, desses livros que a gente fica aguardando para um momento oportuno ler. Mas eu conheço um pouco da história, né? Bom, mas se eu não li, não teve nenhuma influência sobre o que eu escrevi. Eu poderia falar sobre outros livros que talvez tenham me influenciado, né? Eu acho que não era influência, eu acho que eles queriam o comentário mesmo a respeito da... E aqui eu acho que você leu Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, né? Sim. E a questão, então, o Silvio, não sei se ele está aqui, pergunta a respeito desse livro e o lugar desse livro hoje, assim, qual a tua opinião a respeito? Bom, isso acho que vem nessa leva de histórias, né, que tem ganhado evidência. Parece que as grandes editoras, enfim, descobriram que essas histórias interessam e vendem, né? E são histórias que podem... que são histórias que as pessoas têm tido interesse e que há interesse, né, dos leitores em ler, em comprar. Marrom e Amarelo é um livro muito interessante, né, extraordinário. Acho que atualiza a questão do racismo, né, ao trazer essa abordagem, porque muitas vezes a gente homogeneiza a comunidade negra como uma apenas, mas dentro dela há diversidade, né? É o que se chama de colorismo, né? Quanto mais retinto, talvez mais vulnerável seja. E o Paulo aproveita, a gente está num momento bem oportuno, inclusive, para ler este livro, né? Porque fala da lei de cotas, né?
de como se estabelece isso, e parte de dois irmãos que vivem em locais têm posições diferentes na sociedade, têm cores diferentes. Eu acho que é uma coisa também que parte para o pessoal, né? Também. Reproduz a relação dele com o irmão dele. Reproduz a relação dele com o irmão. E mostra de uma maneira muito interessante como isso é vivido hoje, né? Com que dilemas a gente precisa lidar. É, mais uma vez, a literatura nos dando a possibilidade de estar neste lugar, né, do estranhamento e reconhecendo aquilo que nos é familiar. Da mesma forma, O Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório, que é um professor, já é um professor negro, né, que ocupa uma posição, né, destacada, ou deveria pelo menos ocupar essa posição destacada na sociedade, mas é vítima de uma abordagem policial. Ele é assassinado, né, e as memórias são contadas a partir do filho dele, né. Mais recentemente eu li um outro livro muito interessante da Eliana Alves Cruz, uma escritora do Rio de Janeiro. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, Solitária, que é um livro também que se passa... A Eliana escreve muito ficção histórica, mas esse Solitária já não é uma ficção histórica, se passa nos nossos dias, e fala da relação de mãe e filha. A mãe é empregada, e a filha já acessa a universidade pela lei de cotas, e mostra as diferenças que existem entre elas, né? O que elas passam de diferente na vida e o que permanece entre elas. Inclusive, o título Solitária faz uma referência ao quarto de empregada, né? Ao quarto de despejo, pelo tamanho, por não ter janela. Muitas vezes lembra uma cela solitária. E não só isto, né? Ela, aquela mulher que é empregada há muitos anos daquela família, é uma mulher solitária pelas condições em que vive, né? Por tudo que vive, pela falta de relação que ela consegue estabelecer com pessoas, né, com outras pessoas, ela se anula. Então, é um dos livros bem interessantes. A gente tem visto muita coisa despontar, muita coisa surgir, graças aos leitores, porque se essas histórias também estão despontando, surgindo, é porque os leitores têm interesse em ler, e parece que as editoras já compreenderam isso e têm dado cada vez mais espaço a essas histórias, a esses autores também. E é nós falando por nós, né? Exatamente, exatamente. Tenho aqui mais várias perguntas, vou tentar juntar algumas. Pensando aqui no papel da religião no seu livro, né? Qual o papel do candomblé na sua história? No caso, é o jaré, né? No Torto Arado. E também aqui perguntam sobre as irmãs Bibiana e Belonísia, né? Por que você escolheu mulheres? E já aproveito e pergunto para você também, em relação à questão da identificação, do lugar de fala, se você temeu ao optar por narrar na primeira pessoa, né, como mulheres, se você temeu estar, por exemplo, invadindo algum lugar de fala que não lhe coubesse. Né? É uma questão relevante mesmo, que se coloca para a gente sempre. Mas eu vou começar pelo lugar de fala, falando do lugar de fala, que eu acho que é um conceito importantíssimo, né? Inclusive, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente avançar nessa pauta, né? Discutir coisas que são relevantes para a gente. No espaço público, no espaço político, é importante que a gente exercite esse lugar de fala, que a gente fale sobre isso. Bom, mas a literatura, desde a sua origem, sempre foi efabulação, sempre foi criação, né? Então, há um pouco de autoridade dada por este lugar, né? de fala, talvez, para adentrar, falar sobre essas histórias, mas também há aquele lugar onde a gente precisa exercer essa possibilidade de viver o outro, né? Então, eu não sou mulher, mas escrever a partir desse lugar pode me dar uma outra perspectiva sobre o mundo, sobre a vida, sobre a literatura, sobre a própria arte, né? Não sou o primeiro, nem serei o último, né? Se a gente olhar para a história da literatura, há inúmeras histórias muito parecidas, né? Na Bienal eu me reuni, tive uma mesa com o Luiz Cardoso,
E o Luiz falou uma coisa, que é um escritor timorense, né? Publicou aqui no Brasil agora O Plantador de Abóboras, um livro muito interessante, foi o vencedor do último Oceanos. E o Luiz, ele falando que ele escreve a partir desse lugar, né? Ele sempre, as personagens são femininas. E ele é casado, tem uma filha. Ele disse que a filha dele, acho que tem 12 anos, um dia pegou os escritos dele e falou assim: mas pai, você é mulher? Porque ele escreve a partir desse lugar, né? E eu achei isso tão interessante e tão demonstrativo, né, do que a arte também pode nos possibilitar. É esse lugar de exercitar a alteridade, de também sair de si, encontrar o outro. Mas por que são mulheres em Torto Arado? Talvez porque, nesse meu percurso, andando, encontrando, andando pelo campo, encontrando pessoas, né, eu vi muitas mulheres nesse lugar de liderança, né, nesse lugar histórico, que para mim era meio paradoxal. Primeiro porque elas vivem numa sociedade patriarcal, são atravessadas pelo preconceito, pelo machismo, né, da sua própria comunidade, dos homens que estão lá, elas não estão imunes a isso, mas ao mesmo tempo me instigava que essas mulheres ocupassem um lugar de liderança, né? E aí eu estou pensando no Brasil agora, nas instituições, né? Vamos para o judiciário, para o legislativo, que são espaços predominantemente masculinos, né? São homens que estão lá. E me intrigava que no interior, no campo, né, com populações extremamente vulneráveis, a mulher exercesse esse lugar de liderança. E não só no campo. Se você for na periferia das cidades, a mesma coisa. A mulher tem um protagonismo que a gente não encontra em outras esferas da vida pública, né? E aí, para contar essa história, que no fim também demonstra a força dessas mulheres, a liderança delas, para contar essa história, para mim, só seria possível se fosse com elas, né? Se elas tivessem esse lugar, esse protagonismo. E eu tentei contar essa história em terceira pessoa. Você sabe, você escreve. Escrever é sempre um exercício de qual a melhor maneira de se contar uma história. Mas aí depois eu vi que não funcionava, né? Não era o caminho. E aí depois eu disse, não, agora eu vou interpretar essa personagem, né? Eu vou falar, eu vou escrever como se fosse ela falando, né? O que ela falaria, o que ela diria, o que é importante para ela. E aí é sempre um exercício. Se eu acertei ou não, só os leitores para dizer, né? Mas, para mim, era o único caminho para escrever essa história, depois de experimentar outras maneiras de escrever. A gente já estourou o tempo. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Acertou. Temos, então, tempo para mais uma última pergunta que eu vou fazer aqui. Passou rápido, eu achei. Como podemos democratizar a literatura? Eu acho que é uma pergunta de fundo prático, assim, né? E a pessoa que faz a pergunta, não sei se está aqui, complementa, sendo que muitas vezes as periferias são excluídas. Então, eu acho que essa seria a pergunta final, né? Uma democratização no sentido prático, talvez mais direto, imediato disso. Democratização de cultura, de livro, é um tema importantíssimo, né? De acesso à cultura, à literatura. É algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. Quais as formas de fazer isso, né? Talvez, para mim, é importante que tenha política pública. Política pública é fundamental, é prioridade. E como a gente demanda política pública? A gente está num momento crucial no país, né? É um momento de eleição, a gente vai renovar o Congresso, estamos elegendo o Legislativo dos estados. A gente precisa pesquisar por aquele candidato que tenha compromisso com essas pautas, né? Que são relevantes para a gente. Primeiro que livro não é algo muito barato, né? E a gente sabe que a maioria da população brasileira... A gente vive um momento crítico, uma crise econômica prolongada. Pessoas, mais da metade da população sofre algum tipo de insegurança alimentar. Come hoje, não sabe o que vai comer amanhã, né? Ou seja, não tem o básico, né? E como é que eu vou falar em democratização à cultura, democratização à leitura?
o Estado tem que entrar com força para fazer isso, né? É o Estado que tem que fornecer bibliotecas, que tem que fornecer livros, que tem que fornecer o trabalho lá do mediador para mediar a leitura, para mediar a cultura, fortalecer as escolas com bibliotecas públicas. Exige um pouco de investimento, né? Muito ou pouco, eu não tenho essa medida. Talvez até abrindo as escolas no fim de semana, né, as escolas que dispõem de bibliotecas, para que pessoas de fora possam pegar livros emprestados, é um caminho. Isso talvez não signifique muito custo para o poder público, mas isso apenas não é suficiente, é necessário mais, né? E nós que lemos, amamos ler, eu mesmo sou um leitor, né? Nós que amamos ler, lemos, a gente sabe do poder transformador da leitura, né? E a gente quer compartilhar isso com o outro. E entendemos que muitas comunidades das periferias da cidade ou do campo são vulneráveis, não têm acesso ao livro, mas isso é possível. Imagine que quando eu comecei a trabalhar no INCRA, em 2006, uma das coisas que eu mais gostava de ver, quando eu chegava no campo, aquela comunidade que às vezes a gente passava horas viajando em estrada de terra para chegar, e aí existia um programa de leitura que se chamava Arca das Letras, que era uma arquinha do tamanho dessa mesa, um pouco maior, parecia um carrinho de cachorro-quente, uma coisa assim, e quando você abria, tinha livros ali dentro. E uma pessoa da comunidade era capacitada para poder ter o controle, né? Fazer os empréstimos, depois pedir de volta, fazer a mediação da leitura. E eu achava aquilo, nossa, é tão simples, uma arquinha dessa não custa quase nada. Os livros não eram sequer comprados, eram doações de empresas, de bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, e outras empresas doavam os livros, né? Faziam a aquisição e doavam. Ou seja, pode ser tão simples, né? Você tornar isso acessível. Depois foi abandonado, né? Não prosseguiram com o programa. Mas eu gostava de chegar na comunidade e encontrar, né? Eu digo, nossa, imagine, eles têm acesso à leitura, eles podem ler, e liam, e conversavam sobre isso. Ou seja, é possível, precisa ter vontade, né? E a gente, claro, a gente não pode esperar apenas do poder público. A gente pode se engajar em algumas causas que possibilitem que a leitura, né, a literatura, a gente pode se voluntariar, a gente pode fazer muitas coisas, né? Tinha uma coisa interessante até um tempo atrás, que abria as escolas para pessoas, para pais, né? Nos finais de semana, fazer trabalhos desse tipo, né? Mediar a leitura, ou ensinar um instrumento musical, ou fazer aula de educação física com alunos, né? Não sei como anda isso, porque eu também não consigo dar conta de tudo, me informar sobre tudo, mas há sempre caminhos, né? Para mitigar, para democratizar a cultura, a literatura. Tamara, obrigado. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo, por terem participado. Agradecer ao Itamar também por ter trazido sol. Tá sábado fazia tempo que a gente não via isso. E eu acho que a Manuela já deu todos os avisos, né? O Itamar vai estar agora, aonde? Lá na... Já tem uma fila lá te esperando, então é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos.